Tintim. A não ser que você tenha tido uma infância triste, onde a TV Cultura não pegasse em sua casa, Tintim é o personagem principal do desenho As Aventuras de Tintim. Criado por Hergé em 1929, Tintim é um jovem repórter investigativo que conta com a ajuda de seu cão Milou e do capitão Haddock para desvendar os casos mais estranhos. Começou originalmente nos quadrinhos e depois ganhou adaptações para TV, cinema e games. Hoje vocês vão conhecer o jogo Tintim no Tibete, adaptação feita dos quadrinhos para vários consoles. Antes disso, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Na apresentação do game é apresentada uma história sobre Chang, um amigo de Tintim. A primeira fase mostra como eles se conheceram, adaptado também de outra história, Lotus Azul. Então, na primeira fase descobrimos como é sua jogabilidade, aí veremos que vai ter sofrimento o jogo inteiro. Primeiro, o jogo tem um sistema de profundidade em algumas telas, então para você escapar dos inimigos, tem que usar esse maravilhoso sistema. O jogo não mostra também objetos ou locais específicos para você ir, então se quiser explorar o game, boa sorte, porque isso é um saco ter que fazer toda hora. Por último, praticamente tudo te dá dano. Caixa caiu no chão? Dano. Criança correndo? Dano. Fumaça de trem? Dano. No final você salva Chang de se afogar e viram amigos. Na segunda fase, então que começa a história de Tintim no Tibete, quando ele está contando ao capitão Haddock como ele conheceu Chang. Logo após isso, nessa tela se passa no hotel em que Tintim está de férias. E você tem que basicamente ir à recepção, verificar se chegou algo para você, descobre que chegou uma carta e que ela está com o capitão Haddock. Ir atrás do capitão Haddock e ver que essa carta quem mandou foi o seu amigo Chang, que está indo visitá-lo. E por último, ir de encontro com o professor e verificar na TV que no noticiário está falando sobre o avião que caiu, o avião de seu amigo Chang, e que todos morreram. Logo mais, o Tintim tem um pesadelo em que seu amigo Chang está pedindo sua ajuda. Então o Tintim decide ir atrás dele. A tela é basicamente sobre isso. Novamente, o que mais impressiona nela são seus inimigos, como um garçom que ao encostar ele não cai e você toma o dano, uma empregada que coloca as malas dos hóspedes no meio do salão e fica limpando e jogando ela de um lado para o outro, e um cachorro que além de jogar malas em você, fica saindo e entrando de portas, te dando dano também. Esse hotel ele chega a ser mais ridículo que o hotel do jogo do Mario. As 4 fases adiante são fases horrivelmente difíceis e que não mudam em nada a sua jogabilidade. Vamos resumir aqui então a história total delas. Primeiramente, Tintim pega um avião juntamente com o capitão Haddock para ir para Nova Delhi para depois pegar outro para o Nepal. Chegando em Nova Delhi eles conhecem a cidade. Depois disso eles partem para o Nepal e lá vão atrás de Chang, só que confundem Chang com outro Chang. Então Tintim consegue guias que o ajudam a chegar nos destroços do avião e no meio do caminho Milou acaba bebendo o uísque do capitão Haddock. Assim ele acaba caindo no rio e Tintim o salva. Vamos então para a próxima fase. Começa com Tintim descendo ladeira abaixo. Mas espera aí, essa parte, tanto no HQ e no desenho animado, acontece com o capitão Haddock e não com Tintim. Os desenvolvedores nem deram ao trabalho de trocar o sprite, pelo menos só para colocar o capitão Haddock correndo ladeira abaixo, porque essa fase praticamente é só isso. Você só tem que escolher o caminho certo e desviar de algumas pedras e árvores. Vamos novamente então resumir as próximas fases porque não ajudam em nada ao jogo. A primeira fase aqui é de Tintim, o capitão Haddock e seu guia quando chegam às cordilheiras do Nepal. A próxima é quando eles acham destroços do avião. E por último é quando Tintim se perde dentro da caverna. Só que essa tela ela tem um pouco de história porque mostra quando Tintim teve a certeza que Chang estava vivo. Foi quando ele encontrou o nome de Chang escrito numa pedra. A tela a seguir seria a mais legal do jogo, porque você faz um co-op com Tintim e o capitão Haddock. Nela, você tem que escalar o morro atrás do cachecol de Chang, que Tintim avista de baixo e decide subir para verificar se Chang está lá.
ela tem uma mecânica diferente, no qual você tem que ficar trocando os personagens e fixar a picareta no morro, para que não caia nenhum nem o outro. Mas ela chega a ser a tela mais demorada do game, e muito chato ter que fazer isso toda hora, e fica repetitivo. Você acaba se frustrando muito com ela. Novamente temos então uma fase para encher linguiça no jogo. O que importa mesmo é só quando você passa ela, porque conta a história de quando você chega no monastério. Na fase do monastério, em que vemos onde chegou o absurdo dos desenvolvedores do game. Tanto no desenho animado e na HQ, a fase do monastério é somente uma parte em que Tintin e seus amigos sofrem com o deslizamento da neve. Então os residentes do monastério o ajudam a chegar no local, deixam eles dormir por alguns dias e logo após eles partem em viagem novamente. Só que no jogo fizeram ao contrário, fizeram como se Tintin tivesse feito alguns trabalhos para eles, como o exemplo de adivinhar o batuque dos tambores, arrumar a biblioteca e entre outras coisas ridículas. Chegamos então à última fase do game. Mas espera aí, o que aconteceu aqui? Olha só ele se ferrando, olha, se ferrou. Sério isso? Que a sombra matou o Tintin? Vamos lembrar um pouco da história para descobrir quem é essa sombra. No jogo, como ele é adaptado do HQ, até mesmo do desenho, essa sombra ela seria do Yeti, o famoso pé grande, que é contado na história do desenho. Então todo o resgate de Chang envolve também o pé grande. E chega na última parte em que aparece o pé grande, realmente. Você poderia ter colocado tantas outras coisas e colocaram só isso? Alguns exemplos. Você poderia ter colocado isso aqui também, e mais uma porrada de coisas. Mas não, decidiram só colocar a sombra como inimigo. Na tela você só tem que correr, escapar de algumas pedras e da própria sombra do pé grande. No final da tela você salva Chang e ele conta como aconteceu que o pé grande o pegou. E esse foi o jogo Tintin no Tibete, lançado para Super Nintendo e Mega Drive. O jogo ele é chato, você tem uma jogabilidade porca e que fica repetitivo em muitas telas. Na maioria das vezes você sofre para poder fazer algum movimento com ele e no final é estressante. O mais legal do jogo são os seus gráficos, que na minha opinião lembraram muito do desenho. Mas fora isso não compensa jogar, porque serão horas de tortura que parece que não vão acabar. Gostaram do vídeo, galera? Deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Também comente o que você achou do jogo e se já jogou. Vou deixar aqui na tela uma review de outro jogo que nós fizemos, que é o da Ayrton Senna. Ele vale a pena conferir pela sua produção e história que envolveu atrás de como foi feito. Esse foi o Submundo Nerd, galera, e até a próxima!